Olá, gente, tudo bem? Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano B da EMEB Nazaré e também professor de matemática dos sextos anos A e B da EMEB Rosa Scavone. Esse vídeo está sendo gravado para tratar do tema de ângulos opostos pelo vértice, que está lá no 7º banco de atividades de matemática da Prefeitura de Itatiba, ok? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de deixar um recado. O recado é: fique em casa, cumpra o isolamento social, só saia quando muito necessário, sempre utilizando máscara e higienizando as mãos com álcool em gel. Vamos tentar fazer tudo o mais correto possível para que o mais breve a gente possa retornar à nossa normalidade, tá bom? Isso dito, gente, a gente pode então falar do tal, né, ou dos tais ângulos opostos pelo vértice, que a gente usa a seguinte abreviação: OPV, ângulos opostos pelo vértice, tá? A gente usa essa abreviação, OPV, opostos pelo vértice, tá? A gente simplesmente resume. E de onde vem essa história de ângulos opostos pelo vértice? Bom, gente, essa história, ela surge dessa imagem aqui, tá? E que imagem é essa? Essa imagem é uma imagem do cruzamento de duas retas. Aqui eu tenho uma reta, tá bom? E aqui eu tenho outra reta, ok? Quando eu tenho duas retas se cruzando, né, eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Na verdade, gente, quando essas duas retas se cruzam, eu tenho um total de 1, 2, 3, 4 ângulos, tá bom? Quando eu tenho duas retas se cruzando, eu tenho 4 ângulos formados, tá bom? Bom, esses ângulos em vermelho, a gente diz que eles são ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Os ângulos em vermelho aqui, o de cima e o de baixo, eles são ângulos opostos pelo vértice, tá? Isso são ângulos opostos pelo vértice, ok? Quando eu cruzo duas retas, né, o de cima é oposto pelo vértice ao de baixo. E eles têm, esses dois ângulos, o de cima e o de baixo, a mesma medida, tá? Esses são ângulos congruentes, eles têm a mesma medida. E também, gente, são ângulos opostos pelo vértice esses dois em verde, o da direita e o da esquerda. Esses dois ângulos em verde também são chamados de ângulos opostos pelo vértice. E eles também possuem a mesma medida, tá bom? Então, os ângulos em vermelho são ângulos opostos pelo vértice e os ângulos em verde também são opostos pelo vértice. Os em vermelho têm a mesma medida e os em verde têm a mesma medida. Sempre acontece isso, gente. Sempre no cruzamento de duas retas, tá? Perdão. No cruzamento de duas retas, sempre acontece isso. 4 ângulos são formados. O de cima é igual ao de baixo. E a gente chama eles de ângulos opostos pelo vértice. O da esquerda é igual ao da direita. E a gente também chama eles de ângulos opostos pelo vértice, tá bom? Então, os ângulos em vermelho são iguais, são chamados de opostos pelo vértice. Os ângulos em verde também são iguais e são chamados também de ângulos opostos pelo vértice. Bom, isso dito, gente, a gente pode então ir ao nosso exemplo, né? Nosso primeiro exemplo do vídeo de hoje, né? Desse vídeo, perdão. E esse vídeo, pessoal, esse exemplo é um exemplo que está lá no Aulep, tá? É um exercício do Aulep. Vamos lê-lo. A imagem a seguir mostra duas retas concorrentes. Concorrente significa duas retas que se cruzam, tá? Então, a imagem a seguir mostra duas retas concorrentes que se cruzam em O, no ponto O, tá? Aqui está o ponto O, tá? Olha o ponto O aqui. Qual é a medida de x? Ele quer primeiro saber quanto vale o x. E qual é a medida do ângulo AOC, que não está dando para ver aqui, tá? Então, nessa figura aqui, em que a gente tem, né, o cruzamento dessas duas retas, a gente quer primeiro descobrir a medida do x e depois descobrir a medida do ângulo AOC, tá bom? Bom, para resolver esse exercício,
né, pelo menos para resolver a primeira parte dele, eu vou lembrar que esses ângulos aqui, em vermelho, eles são ângulos opostos pelo vértice. E como eles são ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, tá bom? Eles têm a mesma medida. Quer dizer que eles são iguais, né? Quer dizer que, na verdade, 7x menos 10 graus, esse ângulo de baixo aqui, é igual, a medida dele é igual à medida do ângulo de cima, 6x. Então, 7x menos 10 graus é igual a 6x. Tá? As medidas desses dois ângulos, de cima e de baixo, são iguais porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Tá bom, gente? Então, aí o que a gente pode fazer? A gente pode deixar tudo que tem letra de um lado agora e tudo que tem número do outro, tá? Então, esse 6x, ele vem para cá subtraindo. Então, fica 7x menos 6x do lado esquerdo. E do lado direito, a gente deixa tudo que tem número, né? Deixei tudo que tem letra de um lado, do lado esquerdo, no caso, e agora do outro lado eu vou deixar tudo que é número. Então, para esse lado direito, né, o 10 vai somando, então mais 10 graus. Beleza, gente? Deixei tudo que tem letra de um lado, do lado esquerdo, no caso, e tudo que é só número do outro, ok? Claro, né? Mudando, fazendo a operação inversa, né? Que estava somando, veio subtraindo, e aqui estava subtraindo, veio somando. 7x menos 6x dá simplesmente x. E aí, enfim, x é igual a mais 10 ou 10, tanto faz, né? O x, que era a primeira pergunta dele, né? A primeira pergunta do exercício, melhor dizendo, é 10 graus, tá? O x mede 10 graus. Belezinha? Bom, mas ele não queria só o x. Ele queria também a medida do ângulo AOC. Mas o ângulo AOC, ele mede 7 vezes o valor do x menos 10 graus. 7 vezes o valor do x menos 10. Então, eu vou fazer, para descobrir a medida do ângulo AOC, eu vou fazer 7 vezes a medida do x, que é 10 graus, menos 10 graus. Bom, vamos lá. 7 vezes 10 dá 70, né? E agora finalizando a subtração aí, né? A gente vê que o ângulo AOC é 70 menos 10, 60. Beleza, pessoal? Então, a medida do ângulo AOC é 60 graus. Certinho? Bom, então era justamente isso que ele perguntava, né, gente? Olha aqui, ele pedia a medida do ângulo, ele pedia a medida de x e a medida do ângulo AOC. Então, a resposta é: o x mede 10 graus, ao passo que o ângulo AOC mede 60 graus. Tá bom? E aí, gente, vamos para mais um exemplo desse conteúdo dos ângulos opostos pelo vértice, dos ângulos OPV. E esse é o último exemplo do vídeo de hoje, desse vídeo, tá bom? Bom, esse exemplo também está no Aulep, tá? Também é um exercício do Aulep, vamos resolvê-lo. E ele diz o seguinte: a imagem a seguir mostra duas retas concorrentes que se cruzam em O, que se cruzam nesse ponto O. Qual é a medida de x? E qual é a medida do ângulo AOC? Então, novamente, ele faz a pergunta de dois ângulos, tá? Ele faz duas perguntas. Ele primeiro pergunta a medida do ângulo x, né, a medida de x, e depois ele pede a medida do ângulo AOC, tá bom? Ok? E é a mesma situação, né, gente, de duas retas se cruzando. Olha, eu tenho uma reta aqui e tenho outra reta aqui, elas estão se cruzando no ponto O, tá? E aí, como eu tinha dito para vocês, esses ângulos em vermelho, o da direita e o da esquerda, eles são ângulos opostos pelo vértice e, portanto, eles têm a mesma medida, eles são iguais, ok? Então, eu vou também resolver uma equação. Mas, enfim, só para comentar, é claro, né, que esse ângulo de cima também é oposto pelo vértice com o de baixo. Eles também, o de cima e o de baixo, têm também a mesma medida. Mas, enfim, vamos ao que interessa, vamos descobrir o x primeiro. E, para isso, eu vou resolver uma equação, tá? Que equação que eu vou resolver? Bom, esses ângulos aqui, eles não são iguais? Eles não têm a mesma medida? Então, eu posso igualar a medida do 3x menos 16, posso igualar 3x menos 16, que é a medida do ângulo da direita, com o x mais 20, que é a medida do ângulo da esquerda, tá? E aí eu posso deixar tudo que tem letra de um lado e tudo que tem número do outro. E aí, enfim,
Do lado esquerdo eu vou deixar tudo que tem letra, então vai ficar o 3x aqui. E esse x que está somando vem subtraindo, menos x. O 20 já está aqui, né? Agora eu vou deixar tudo que tem número do outro lado, o 20 já está ali. E o 16 vem somando, né? Estava subtraindo, vem somando. Deixei tudo que tem letra de um lado e tudo que é só número do outro. 3x menos x dá 2x. 20 mais 16 dá 36. E aí o x vai ser 36. Já não está dando para ver, né? 36 dividido por 2, que é 18. Tá bom, gente? Então, a medida do ângulo x é 18 graus. Mas ele também queria, né, nesse exemplo, descobrir a medida do ângulo AOC, tá? O ângulo AOC, ele tem como medida, né, x mais 20, tá? A medida desse ângulo é o valor do x mais 20. Beleza? Então, o ângulo AOC, ele mede o x, que é 18, mais 20. Bom, e aí, pessoal, 18 mais 20 dá 38 graus, tá bom? Então, a medida do ângulo x é 18 e a medida do ângulo AOC é 38 graus. X é 18 graus e AOC é 38. Então, vamos deixar aqui, olha, né? Vamos usar a caneta vermelha. O x, ele é 18 graus, ao passo que o AOC é 38. Beleza, gente? Então, esse vídeo é isso. Esse é o penúltimo tema do Banco 7. E nos vemos no próximo vídeo. Qualquer dúvida podem me chamar no WhatsApp. Tchau, tchau.